No meu último vídeo, onde eu teci uma série de relações entre conservadores e liberais, num determinado instante eu falei sobre o uso de drogas, né? A legalização das drogas, dizendo que eu sou o contrário, que elas ajudam a destruir a família, porque uma vez que os filhos passam a se drogar, a relação com os pais também se modifica. E eu afirmei, né, que caso as drogas fossem legalizadas, o povo não teria consciência para lidar com isso. E observando os comentários do vídeo, uma pessoa fez o seguinte comentário, né? Disse que a minha atitude em relação às drogas é como a atitude dos esquerdistas em relação às armas, né? Os esquerdistas dizem que as pessoas não podem usar armas porque elas vão se matar, porque elas não têm maturidade, não têm consciência, o que nós sabemos que é uma balela, porque os esquerdistas querem desarmar a sociedade para dominá-la. Então esse sujeito disse que o meu argumento em relação às drogas, né, a minha atitude contra as drogas, é a mesma dos esquerdistas em relação às armas, mas não tem nada a ver. Uma porque as armas protegem a propriedade privada. As armas protegem a família. Se um cidadão possui uma arma, ele tem como se defender, bem como a sua família, a propriedade privada, os seus entes queridos. Algo completamente diferente das drogas, porque as drogas não protegem o ser humano de coisa alguma. Bem pelo contrário, as drogas destroem o ser humano. Mesmo aquele indivíduo consciente que faz um uso equilibrado das drogas, elas haverão de destruir a sua capacidade de compreensão, a sua racionalidade a longo prazo, porque as drogas elas acabam tendo um efeito sobre o ser humano. Tem um efeito sobre o ser humano. Isso é indiscutível. E isso pode demorar mais tempo ou menos tempo, dependendo da forma como o indivíduo se utiliza das drogas, né? De uma forma mais coerente ou mais insensata. Então, as drogas, elas são realmente uma forma de destruir a sociedade, de dentro para fora. Não é à toa que a esquerda é favorável à legalização das drogas. E os liberais, né, ingênuos, não todos, né, sabemos que muitos liberais são contra a legalização das drogas, só que muitos liberais são favoráveis à legalização das drogas, dizendo que elas devem ser comercializadas livremente, que o seu comércio deve ser conduzido, deve ser regulamentado pelo mercado, que daí não vai existir violência, que daí o tráfico vai desaparecer. Mas eu digo que não. Os traficantes vão continuar existindo, mesmo se as drogas forem legalizadas. A violência vai continuar existindo, mesmo com a legalização das drogas. Porque boa parte, ou a maior parte dos assaltos de hoje se dá por quê? Porque os viciados precisam de dinheiro para comprar drogas. E independente delas serem legalizadas ou não, nós teremos viciados que não terão como manter o seu vício e sairão assaltando as pessoas. O viciado vai assaltar pessoas, estando as drogas legalizadas ou não. O viciado vai assaltar para ir comprar drogas numa favela ou numa drogaria. Não é a legalização das drogas que vai promover a redução da violência. Bem pelo contrário, mais pessoas vão passar a usar drogas e maior será a violência, né? E mesmo muitos usuários de drogas, que são pessoas que se encontram numa situação financeira boa, com o passar do tempo, essas pessoas vão se degradando e perdem a sua própria capacidade de angariarem os fundos e os recursos necessários para sustentarem o vício. E essas pessoas acabam caindo no mundo do crime,
como uma forma de conseguir os recursos necessários para comprar a droga. Então é um problema muito mais amplo do que os liberais imaginam. Não é legalizando e criando uma lei sobre isso que nós haveremos de resolver esse problema. O problema das drogas é um problema moral. Nós precisamos criar uma sociedade livre de qualquer tipo de dependência química. Nós precisamos de indivíduos conscientes que não precisem se viciar em coisa alguma para se sentirem felizes. Nós precisamos preparar as pessoas para que possam viver de forma livre, de forma autônoma, de forma independente, sem necessitarem de drogas e coisas do tipo, porque as drogas aprisionam o ser humano a partir do instante que o indivíduo necessita de uma substância química para viver. O que é ele senão um escravo? E não falo apenas das drogas ilícitas, falo das drogas lícitas também, como álcool. Se bem que em relação ao álcool, a minha visão é um pouco diferente, porque o álcool é uma droga leve ainda. O álcool, ele faz bem para o ser humano. Quando utilizado moderadamente, uma taça de vinho por dia, uma cerveja por dia, tudo isso ingerido de forma consciente, moderada, equilibrada, faz bem para o ser humano. Mas as outras drogas, né, seja a maconha, a cocaína, o crack, o êxtase, todas essas drogas elas geram efeitos piores no ser humano. São drogas mais fortes. O efeito do álcool, quando ingerido moderadamente, é menor que o efeito de outras drogas, mesmo quando ingeridas moderadamente. Né? E o problema aqui é moral. Nós precisamos dar origem a uma sociedade de pessoas conscientes. Nós temos que nos perguntar qual é o tipo de sociedade que queremos. Uma sociedade de drogados? Uma sociedade de drogados? De escravos? De dependentes químicos? Ou uma sociedade de pessoas livres e conscientes? E mesmo se as drogas fossem legalizadas, a violência continuaria existindo, porque pessoas se arruinariam financeiramente e teriam que roubar igualmente para sustentar o seu vício. Né? A única diferença é que essas pessoas não subiriam mais os morros das favelas para comprarem drogas dos traficantes. Comprariam drogas, né, em drogarias, em farmácias, em lojas especializadas, mas também com dinheiro roubado na maior parte dos casos, porque pessoas viciadas com o passar do tempo se tornam incapazes. Se tornam incapazes. São poucas as pessoas que conseguem fazer um uso consciente das drogas. E dizer que querer combater as drogas, né, porque as pessoas não têm consciência para fazer um uso delas, é a mesma coisa que a esquerda faz em relação às armas? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. São duas perspectivas completamente diferentes. A esquerda quer desarmar a sociedade para dominá-la, para que o cidadão não possa mais se proteger a si mesmo, não possa proteger a sua propriedade privada e nem a sua família. Né? Então as armas, na verdade, protegem o ser humano, enquanto que as drogas não. As drogas abalam a integridade física, moral e espiritual do ser humano. E é por isso que a esquerda luta pela legalização das drogas, porque quer enfraquecer o ser humano. Indivíduos viciados são fracos, se tornam cada vez mais fracos com o passar do tempo e não são donos de si mesmos, não são donos. Quem manda nos viciados é a droga. A droga é que escraviza os viciados. E como a esquerda quer escravos, bem como as elites globalistas, é por isso que esse pessoal luta pela legalização das drogas, né? E por isso que o nosso mundo está de mal a pior. Porque existem cada vez mais pessoas viciadas. Pessoas incapazes de resolverem seus problemas. Então se refugiam no mundo das drogas. O que é a droga senão uma fuga? A droga é uma fuga. O ser humano forte, o ser humano vigoroso,
O ser humano que sabe o que quer da vida, ele não precisa se drogar. Ele encara a vida são, ele vive são, ele é são, e não um drogado e um viciado. Então, minha gente, ó, as drogas, elas destroem o ser humano. E quando muitos liberais apoiam a legalização das drogas e lutam por isso, estão jogando no mesmo time que os esquerdistas e as elites globalistas. Estão fomentando e promovendo um problema moral que gera cada vez mais a destruição da sociedade. A destruição da sociedade. Então, minha gente, vamos rever os nossos conceitos antes que seja tarde demais. Valeu, forte abraço e até a próxima.